Olá, boa tarde a todos. Vamos lá iniciar a correção da aula de hoje. Todo mundo deve estar aí ansioso para terminar logo a aula, para curtir o final de semana, né? Vamos lá. Atividade de Direitos Humanos foi uma entrevista com o idoso. Então, essa atividade a PRO não terá como corrigir com todo mundo, porque é uma atividade de entrevista, então são respostas pessoais. Mas o objetivo dessa atividade foi compreender se os idosos que vocês entrevistaram, se têm conhecimento do que é previdência social, se tem conhecimento dos direitos que são assistidos pelo município, que é o de transporte público, de viajar interestadual de graça. Então, são serviços que é obrigatório, que está coberto pelo Estatuto do Idoso e que os nossos idosos precisam estar cientes, tá certo? Vamos lá. Já a atividade de história, ele vai trazer um pouquinho sobre a questão dos fatos históricos, né? Vou trazer aqui novamente o livro de história para a gente pegar um pouquinho sobre as fontes históricas, né? Que foi a parte aí que a gente viu nessa atividade. É importante a gente relembrar que na semana passada a gente já viu um pouquinho sobre esse conteúdo, mas a gente está repassando porque é necessário, né? Então aí trouxe um pouquinho sobre as imagens dos primeiros habitantes do nosso mundo, né? E aí a gente vai perceber a partir dessas imagens que os fatos históricos eles estão aí preservados diante do quê? Das fontes históricas, que foi aquilo que a gente viu na atividade da aula passada. Então são as fontes históricas que elas fazem com que a gente consiga entender o que aconteceu há um determinado tempo atrás. Então essas fontes históricas elas são importantes, elas são necessárias para a preservação e para a gente conhecer da nossa história. E aí a gente vai ver que as histórias elas se baseiam em uma mudança e permanência. Então, através das imagens, a gente já consegue perceber se aquele acontecimento foi uma curta duração, foi média duração ou se já tem um determinado tempo. Então, são momentos diferenciados, são momentos que, a depender do tempo, ele pode ocorrer em uma longa duração ou em um tempo menor. Então, a partir dessa imagem, a gente consegue observar isso. Por exemplo, aqui traz que um exemplo de um acontecimento que ocorre em uma curta duração é a gestação de um bebê, né, que costuma acontecer aí em torno de 8 a 9 meses, né, tem algumas crianças que nascem antes, mas o período natural é esse. Então, é um exemplo de acontecimento que ocorre em uma curta duração. Já a média duração é as questões da moda, né? Um determinado tempo, por exemplo, aqui nessa editora da moda, esse tipo de vestimenta aqui, nesse período, né, em 1960, década de 60 aí mais ou menos, era algo natural se vestir dessa forma. Se a gente só fosse vestir atualmente desse jeito, todo mundo vai rir, vai brincar. Mas nesse período era desse jeito. Então ficou durante um determinado tempo. As mudanças que ocorrem através da média duração é em torno de 5 a 10 anos. Então ficou durante um determinado tempo, mas logo mudou. Moda é algo que realmente tem uma média duração, não dura tanto tempo assim. Já então, a questão das paisagens, a forma que a gente utiliza a agricultura, a tecnologia, ela ocorre através de uma longa duração, né? Através, no caso, o tipo de trabalho que a gente utiliza, ela pode durar durante um determinado tempo maior. Então, é um tipo de mudança que ocorre um pouco mais lento. E aí, vamos lá. Aí a gente tem a nossa atividade aí, que vai perguntar sobre isso, né? Sobre essas diferenças dos acontecimentos históricos. Aí tá pedindo para a gente ligar o significado semelhante. Continuidade, no caso, tem a ver com o quê? Com permanência, né? O fato aí tem a ver com o quê? Com acontecimento. Transformação tem a ver com o quê? Com mudança. E o tempo tem a ver o quê? Com a duração. Aí a gente está pedindo na segunda questão para classificar a imagem de acordo com a legenda. Essa imagem aí, será que foi algo que aconteceu durante um curto período?
médio período ou longo período. Isso aí foi o tempo, no caso, né, do Brasil colônia, o período em então que o nosso país ele foi colonizado pelos portugueses e durou muito tempo. Foi durante muito tempo que ocorreu esse período de colonização. Então, aqui é um período histórico que teve uma longa duração. Já aqui no primeiro, né, as famílias aproveitam o período de férias. Férias é algo que dura pouco tempo, muito tempo, ou como é que seria? É algo realmente que tem um tempo menor, né? Quando a gente tem as férias das escolas, por exemplo, costuma durar em torno de 1 mês a 2 meses, não dura muito tempo. Já aí, no caso, essa imagem aí, a cidade de Brasília, o tempo de construção da cidade de Brasília já foi em um tempo mediano, não durou nem muito tempo, nem pouco tempo. Então, aí é uma média duração, ok? Então, por hoje é só. Desejo a todos um ótimo final de semana. Descansem, se divirtam, brinquem com cuidado, se preservem. Lembrando que a gente está em lockdown, tem vários estabelecimentos que estão fechando mais cedo. Então, se preservem. Se precisar, realmente saia, mas saia com máscara, saia com álcool em gel, se tiver acesso. Se não tiver acesso, sempre lavem as mãos. Mas o mais importante é evitar sair de casa, ok? Beijo para todos, bom final de semana, até segunda.